O que é curva ABC, como eu desenvolvo uma curva ABC e para que ela me serve. Meu nome é João André e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, antes de mais nada, antes de entrar na curva ABC, eu queria conversar um pouco sobre estoque, sobre materiais. Os materiais na construção civil possuem uma importância muito relevante. A grosso modo, um orçamento de um projeto de construção civil, 50% dele vai ser relacionado à mão de obra e os outros 50% relacionado a material. Obviamente com uma certa flexibilidade em relação a essas porcentagens. Mas via de regra segue alguma coisa parecida com isso. E além disso, os insumos de construção civil são muito variados. Eu baixei agora a tabela 26 de insumos da CEINFRA e tem mais de 8 mil itens cadastrados. Então imagina você gerenciar esse leque de cadastros, de itens, de particularidades. Então, se você tem um estoque muito alto de produtos no almoxarifado de construção civil, dada a incerteza que a gente tem nos nossos projetos, as mudanças de escopo, você tem um certo risco de ficar com esse passivo quando terminar a obra, dessa quantidade de insumos não ser toda absorvida, não ser toda utilizada e você ter desperdício de material. Também vale ressaltar aqui que alguns materiais se têm validade. É o caso de tintas impermeabilizantes. Então, se você compra com antecedência muito alta, muito grande, e na hora de aplicar o vencimento já passou, você também está aplicando um material que não está próprio para o consumo. E ainda tem o caso dos desvios. A rotatividade dentro das obras é muito grande, o efetivo normalmente também são grandes, os controles de acesso não são os melhores, então existem problemas de desvios também dentro das obras. E se você tem um estoque muito baixo, você trabalha com um risco muito alto de faltar material na sua obra, faltar material para a sua mão de obra. E significa dizer que a equipe parada, prazos não atendidos, significa também dizer prejuízos financeiros. Então, dado esse cenário que é complexo, é desafiador, tem muitos itens, tem risco de furto, risco de faltar material, risco de sobrar, risco de vencer, e a significância em relação ao orçamento é alta, se criou várias metodologias e ferramentas que auxiliam nessa gestão. Uma dessas ferramentas se chama a curva ABC, que é mundialmente conhecida e mundialmente utilizada, que nada mais é do que hierarquizar os insumos em ordem decrescente de relevância orçamentária. Bom, para ficar mais claro essa explicação, eu trouxe um exemplo, vou tentar colocar aqui na tela, deixa eu pegar aqui o computador e vamos fazer esse exemplo junto. Então eu tenho aqui uma planilha orçamentária de concreto, tijolo, argamassa, cerâmica, argamassa para rejunte, porta, bancada, cuba, espelho, chuveiro, forro de gesso, luminária e tinta latex. É um exemplo fictício, eu desenvolvi só para esse vídeo, só para essa aula, e aí eu já sei que a minha quantidade de insumos para esse exemplo está totalizando em R$ 3.180, mas eu posso saber algo mais. E aí é que vem a tabela, a curva ABC. O que é que tem de diferente dessa tabela em relação à anterior? Além das cores, óbvio. Se criou-se mais 3 colunas. Uma coluna de participação, uma coluna de participação acumulada e uma coluna de categoria. E a ordem dos insumos está aparecendo da ordem da maior participação para a menor participação. Então você tem aqui os 4 primeiros itens marcados de vermelho: cerâmica, luminária, forro e chuveiro. São 4 de 13, que dá um total de aproximadamente, sei lá, 30%. Se fosse 12 era 33%, como é 13, alguma coisa abaixo de 33%, enfim. Então alguma coisa próxima a 30%, que 30% dos insumos que totalizam 70% de relevância orçamentária. Por exemplo, se você conseguir economizar 1%,
Na principal compra dessa tabela, que é a compra da cerâmica, dá R$ 13, que é o valor total de 100% da compra mais barata. Que por sinal tem um erro aqui, tijolo cerâmico é o seguinte: o tijolo cerâmico está em unidades. Não, a quantidade está em metro quadrado e o preço está em unidade. Então, eu precisaria, como é o tijolo 9 por 19 por 19, eu precisaria multiplicar esse metro quadrado, que é 32,9, por 25. Mas não interessa, porque na verdade a gente não está preocupado com essa tabela, a gente está preocupado com o conteúdo em si, com a metodologia. Então esquece tijolo e coloca aí insumo X. Então, se você economizar 1% na compra da cerâmica esmaltada, é o equivalente a economizar 100% da compra do insumo X. Então, a curva ABC, na verdade, é uma ferramenta extremamente simples, mas extremamente poderosa. Ela proporciona para o gestor, para o engenheiro, um foco naquilo que realmente é importante, naquilo onde ele deve despender energia. Se o engenheiro, o gestor, quiser gerenciar 100% dos materiais, participar de 100% das aquisições, dependendo da complexidade do projeto, ele não vai conseguir, ou ele não vai fazer tão bem feito. Então, a curva ABC direciona o gestor da obra aos principais insumos, onde ele deve focar o seu controle e deve participar ainda mais das negociações. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.